E aí, gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, vamos falar do jogo que acabou de acabar, Flamengo 2, Fortaleza 0. Antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É o seguinte, cara, o Flamengo jogou muito bem hoje. Eu vi muita gente no jogo passado pedir a cabeça do Sampaoli, mas eu acho que é um povo muito precipitado. Tudo bem que aquele jogo lá do Santos não foi um jogo bom. Foi um jogo horroroso, porque o Flamengo não conseguiu fazer ali um mínimo de se defender. Pô, tomou 2 gols do Santos, é complicado. Mas o Flamengo agora, contra o Fortaleza, mostrou uma... E o Fortaleza não é uma equipe que tá ruim. Tá conseguindo ali se ajeitar, tá conseguindo ali mostrar um futebol ali bastante interessante. O Flamengo conseguiu sim, em casa, conseguiu ganhar aí do Fortaleza num resultado excelente que tornou o Flamengo vice do Campeonato Brasileiro aí, uma posição importante porque o Flamengo vinha numa questão de derrota difícil. Agora o Flamengo se recuperou. Assim, aquele jogo contra o Bragantino tem que ser lembrado porque foi um período assim que voltou da data FIFA, aí o Flamengo... não, teve convocação, não foi isso. O Flamengo parece que voltou fora de ritmo, aí depois foi pegando ritmo aí. Agora o Flamengo se ajeitou aí e conseguiu, né, essa vitória importante aí que deixou a gente na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Assim, eu queria salientar que nesse jogo aí, o juiz, né, queria fazer o Flamengo perder, porque, teve o pênalti. Pra mim, aquele pênalti ali é discutível. Se o juiz tinha que ter o mesmo critério. Se o juiz deu pênalti para o Fortaleza, por que o juiz não deu o mesmo pênalti para o Flamengo no segundo tempo ali que o Gerson tomou uma porrada, o próprio Wesley tomou um tapa ali e caiu na área? Por que o juiz não deu pênalti? O que me mata é essa falta de critério no futebol brasileiro. Então o juiz parece que estava dando ali uma ajuda ali pro Fortaleza. Infelizmente. Porque aquilo ali não era pênalti em lugar nenhum. Aquilo ali não era pênalti. Se você usar o mesmo critério que o juiz usou no segundo tempo, no caso ali do Gerson e no caso do Wesley, por que ele deu pênalti aí pro rapaz lá do Fortaleza? Ainda bem que o goleiro Matheus Cunha fez a defesa de um pênalti é praticamente um gol. Porque assim que o Matheus Cunha defendeu, o Arrascaeta, aconteceu o lance ali do Arrascaeta tocar pro Gabigol e fazer o gol. Foi um gol incrível. Depois teve o gol aí do Arrascaeta, né? Se a gente olhar aqui, teve o gol do Arrascaeta teve o gol do Arrascaeta no segundo tempo. Que ele vai, sobra a bola, o cara tá driblando, ele sobra a bola pra ele. Logo assim, depois do lance do Wesley, a bola sobra pro Arrascaeta, vai e o Arrascaeta faz o gol da partida, né, que é lance. O Arrascaeta que jogou muito bem aí essa partida, mostrando que ele faz a diferença aí no lance. Vou comentar aqui sobre algumas atuações aqui. O Matheus Cunha que, né, basicamente fez o possível, segurou muito. Eu acho que a gente tá diante de praticamente, né, um fenômeno. O cara salvou o Flamengo, cara, porque esse juiz aí, sinceramente, pra ser sincero, cara, não era aquele pênalti, não era. E se aquele pênalti, ainda bem que o goleiro defendeu. Se ele não defendesse, ia mexer no moral da equipe, ia tornar o jogo muito mais difícil do que foi. O jogo foi um jogo razoável de duas equipes ali do Elano, mas o Flamengo conseguiu ali ser mais efetivo pelas peças que tem. Mas o Matheus Cunha mostrou grande eficiência aí na defesa do pênalti. Cara, olha só, um caso interessante foi o caso do, por exemplo, saiu aqui o Everton Ribeiro machucado, aí entrou o Bruno Henrique, meu amigo. O Bruno Henrique, meu amigo, o que ele jogou, tudo bem que 6.7, dominou a bola, ele entrou muito bem na partida. Eu acho assim o seguinte, o jogo do Bruno Henrique é muito diferente, o jogo do Bruno Henrique e do Everton Cebolinha. O Bruno Henrique, ele funciona diferente do que o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique, ele é aquele jogador para aquela bola esticada, quando você precisa de uma velocidade,
no campo, aí você usa o Bruno Henrique. Já o Everton Cebolinha, teoricamente, era o jogador ali que facilita. Não que o Bruno Henrique não facilitasse no 1 contra 1, mas parece que o drible do Everton Cebolinha, ele é melhor do que o do Bruno Henrique. Mas, infelizmente, o Everton Cebolinha não consegue fazer essa função aí do 1 contra 1 ali. Já o Bruno Henrique, ele como é um avançado interior, ele consegue aí agir com a velocidade e por isso que eu falei isso assim que o Sampaoli assumiu. Eu falava isso na época do que o Vitor Pereira estava no Flamengo, que quando o Bruno Henrique voltasse, principalmente o Vitor Pereira ia se beneficiar, porque se o Bruno Henrique voltasse com a velocidade que ele tinha, poderia sim pegar a defesa, como o Vitor Pereira no futebol brasileiro mostrou que é um técnico muito defensivo. A esticada que o Bruno Henrique dá para pegar a zaga desarrumada, ela é super importante, uma velocidade que o Everton Cebolinha não tem. E eu acho que se o Bruno Henrique tiver ali jogando 100%, tiver jogando ali, ele dá uma dinâmica à equipe muito diferente do que o Everton Cebolinha dá. O Everton Cebolinha não consegue, dificilmente, né? Porque o Bruno Henrique tem uma velocidade incrível, dificilmente ele consegue atuar. Não sei até se daria pro Everton Cebolinha e o Bruno Henrique, por causa de ali, os dois são pontas, mas funções diferentes, atuando junto, né? Eu acho assim, o Flamengo ele tem que pensar muito, né, se o Bruno Henrique não se machucar, né? Tem que pensar muito em renovar com o Bruno Henrique. Eu acho muito importante aí o Flamengo, porque o Bruno Henrique, agora, tem coisas que a gente vê que as estatísticas, tem coisas que as estatísticas não pegam. Então, a forma como o Bruno Henrique joga, ela é super importante para o time, às vezes quando o time tá precisando de uma saída de bola ali, o jogo tá muito truncado, aí pega na velocidade, consegue fazer o gol. Ter esse jogador ali pra esperar ali a bola, às vezes igual, por exemplo, teve um lance ali que ele puxa a marcação, com a bola ele puxa a marcação e tem um passe ali legal, é muito importante. Digamos assim, o Bruno Henrique, ele é super importante aí. Aqui tá dizendo que ele tá machucado, o Pedro tá machucado, da vez tá machucado. Não, substituição aqui de machucado. É o que acontece. O Pedro jogou daquela forma que a gente viu, né? Então, a bola precisa chegar nele. Já o Bruno Henrique é o cara que meio que cria jogada na velocidade e tudo. O Vitor Hugo, cara, ele sempre tá entrando bem, tá até batendo falta, achando legal. O Felipe Luiz tá entrando como meio... Por exemplo, igual eu achei o Gerson, né? O Gerson, assim, jogando, ele... Infelizmente, ele parece que tá um pouco fominha demais. Aí teve uma bola ali que ele, no primeiro tempo, assim, ele poderia ter tocado pro Gabigol. Ele decidiu dar o drible e chutar. Eu acho que não é legal isso. Eu acho que seria legal, tipo, se ele explorar mais o passe, para poder, mesmo o Flamengo ganhando, poderia ter melhorado, explorado mais o passe, dado mais passe, assim, gol na área aqui, ó. Você vê que ele atou mais fora da área e tudo, mas quando ele tava na área aqui, ele como se fosse aquele médio, área, ele entra na área, dribla, chuta, mas eu acho que ele tem jogadores ali, às vezes, melhor posicionado que ele poderia dar o passe, então, não foi, até que teve um acerto bom de passe, mas ele poderia dar o passe final, tipo o Arrascaeta faz, por exemplo. Eu não tô falando que ele é igual a Arrascaeta, mas tô falando o seguinte, que se você tiver mais jogadores que ali prepara a jogada e dá o passe, porque o Gerson, ele tem a habilidade, às vezes, pausar o jogo, driblar mais, mas puxar mais a jogada, mas eu acho que falta um pouco ainda numa questão aí pra ele melhorar. No geral, ele joga assim de forma razoável. O Everton Ribeiro foi substituído muito pouco tempo. O Pulgar, por exemplo, o Wesley, assim, não jogou tão legal, né? Tava correndo ali tudo, não foi tão bem, tão requisitado. Parece que mas o Ayrton Lucas, assim, no final da partida, ele estava se arrastando, se dedicou ali, porque o Sampaoli estava fazendo as substituições, né, de forma ruim e tudo, aí, né, não pôde substituir o Ayrton Lucas, que estava
que no final da partida tava machucado. Até que não aparece, mas parece que tava machucado. E o Gabigol, cara, ele tá com um problema aí. Ele na partida, que terminou o primeiro tempo, tava mostrando se arrastando. Ele não tá bem, parece que é um problema no tornozelo. Fez o gol, mas não conseguiu completar a partida. O Gabigol é um jogador muito importante, porque ele é um jogador que se move, um atacante que se move, puxa a marcação, que às vezes pode outro jogador entrar e fazer o gol. Então, infelizmente, ele não conseguiu completar a partida. Então é isso, gente. Ó, essa aqui minhas considerações sobre essa partida. Eu acho que o Flamengo foi bem. O Flamengo do São Paulo ali conseguiu evoluir o jogo. Tá conseguindo evoluir o jogo. Tem que deixar o homem trabalhar, porque não é de qualquer forma que você consegue ganhar a partida aí. Eu fiquei indignado com o pênalti que foi dado pro Fortaleza e os pênaltis que não foi dado pro Flamengo, mas no geral a partida foi muito boa para o Flamengo ganhou. E eu vi aí na Globo que o Claudinho já tá se acertando com o Flamengo. Vamos ver aí se o Claudinho vem pro Flamengo. Se o Claudinho vem pro Flamengo, cara, ele resolve esse problema aí do Arrascaeta, assim, teoricamente, ele joga ali na faixa do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. Ter 3 jogadores assim, cara, é super importante, eu acho. Você tem que ter no time de futebol não só o titular, você tem que ter os caras que são na reserva que jogam igual o titular. Não é reserva, é o cara que joga igual o time titular. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falou até mais. Vídeo novo de aqui pra vocês.